Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós também falamos de IACS, que é infecções associadas a cuidados de saúde. O que é IACS? Mas é que isso pode ser contraído? Bom, para falar tudo isso, nós temos a enfermeira Maria Isabel, que também fala a nós, portanto, de IACS, mais propriamente dita. Portanto, é enfermeira, docente também na Universidade de Cabo Verde e pessoa mais ligada, talvez, a essa área, disciplina, para falar a nós sobre isso. Obrigada por ter aceito o convite. Okay. Obrigada a mim também. Pronto, antes de não falar concretamente de infecções associadas aos cuidados de saúde, que abreviado é IACS, não é? Então, eu falo um pouco de história, para modo antes de não chegar na IACS, houve, portanto, um processo, um percurso, para que chegue aquele conceito que hoje não está a falar, infecções associadas aos cuidados de saúde. Então, primeiro era a infecção hospitalar, que te resumia apenas ao hospital. E também cuidados era te resumia mais no ambiente, mais preocupar com o ambiente, se não sabe história desde início, desde a época medieval, depois da Idade Média, então era mais concentrado no ambiente. Não te lembra, claro, de Florence Nightingale, que foi pioneira na área de enfermagem, que implementa cuidados de enfermagem, mas para o ambiente. Bom, então, como se me falou, à medida que cuidados vai evoluir, o conceito também teve necessidade. Teve que sofrer alterações. Sim. Então, depois de infecção hospitalar, que era resumida apenas para o hospital, começa a surgir um outro conceito, já que era só ligado ao ambiente local onde o doente está, para modo fica a surgir também outros cuidados. Então, ali parece infecção nosocomial, que também é infecção hospitalar, mas já que tinha um conceito mais vasto. Então, o conceito infecção nosocomial é o quê? É infecção hospitalar, mas que, a hora que o doente interna, não te leva em conta se o doente que tem alguma infecção também incubada, em incubação. O doente interna não te ajuda. Por exemplo, se o doente interna para 5 dias e depois de 3 dias já desenvolve uma infecção, quer dizer que aquela infecção é a infecção hospitalar, a infecção que vem com a comunidade. Mas ainda aquele conceito ainda era muito limitado, como era só restringido a doentes, profissionais de saúde e ambiente, então era muito limitado. Com o passar do tempo, com vigilância epidemiológica, monitorização de doentes também, parece um novo conceito, e também com prática cirúrgica, fica a aparecer novas infecções em que, hoje é claro, mas estava ligado a cuidados. Então, dali surge aquele novo conceito que hoje em dia não está a utilizar mais infecções associadas aos cuidados de saúde, de que simplesmente uma infecção hospitalar já é mais abrangente, abrange tanto infecção hospitalar como infecções também em outros locais, como a são no hospital que está a prestar cuidados. Está a prestar também em outros estabelecimentos de saúde. E hoje em dia, por exemplo, na área de enfermagem, cuidados é para tudo, enfermagem se presente em todo lugar. Até na casa. Até na casa para prestar cuidados. Exatamente, na casa, na lar de idosos, na creches, aeroportos, portos. Então, a enfermagem está para todo lugar. E tudo que esse lugar aqui não está presta cuidados, é cuidados de saúde. Não pode, profissionais podem levar a infecção. Então, se não for infecção hospitalar, ele tem que ficar restringido só ao hospital. Okay? Então, o termo correto hoje em dia é infecções associadas aos cuidados de saúde. Bom, você fala tanto das IACS, né, das infecções associadas a cuidados de saúde e o porquê de evolução desse termo, desse conceito novo, né, que bem surgiu, mas ainda se calhar antes disso não tinha que explicar o que é uma infecção, né? Porque pessoas têm uma ideia né, muito geral do que seja uma infecção, mas concretamente quando eu te falar de infecção tem que ser o quê para não considerar que é uma infecção? Pois, a palavra infecção hoje em dia com o Covid virou uma coisa banal, né? Uma coisa que não estou viva mais era a nível de profissionais, não sei o quê, mas é uma palavra que qualquer alguém gosta de falar infecção. Então, o que é infecção? Infecção é a hora que um micro-organismo é coisa, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser protozoários, pode ser elementos, pode ser qualquer. Portanto, tudo
micro-organismo que entra dentro do nosso organismo, ali ele multiplica, ele cria, ele multiplica, ele tem aquele poder de transmitir doença. E o que não está sabe, através, portanto, de sinais e sintomas que não está sentindo. Alguns sinais e sintomas de por exemplo, dor de cabeça, febre, uma coisa não está fazendo, não tem infecção, tem que sinais típicos de infecção. Então, resumindo, infecção é isso. Mas para ter que alguém também apanha uma infecção, é que assim, é que à toa. Para ter que uma doença é que à toa. Não tem, portanto, um exemplo prático, eu gosto de Covid. Não tem pessoas que apanham Covid, pessoas que apanham Covid, pessoas que morrem de Covid, outros menos, e sintomas menos. Então, depende de um monte de fator para que aquela infecção ali desenvolve, não apanha a doença, não complica, ou então muitas vezes não está morre para morrer de infecção. Se calhar, então, você está falando hoje um bocadinho de que fatores de risco podem estar por detrás que está a fazer que pessoas esteja mais ou menos suscetível, né? Exato. Então, dentro desses fatores, não começa para a idade. Criança não sabe, mas em faixa etária mais propenso a ter infecção. Quanto mais prematuro, quer de peso, quer de idade, for, mais suscetível que a criança está a infecção. E para não ter uma ideia, até 8 anos ainda, o sistema respiratório de criança se desenvolve, alvéolo se desenvolve. Então, ali, não estou a chamar, por isso que as criancinhas estão sempre com problemas respiratórios, como esse sistema imunitário também que está preparado para lidar com a infecção. Idosos também, como esse sistema imunitário está muito debilitado, já tem menor produção de que as células que estão a proteger-se. Então, este fica numa situação vulnerável. Qualquer infecção que venha, está apanhado. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, HIV, todas as doenças crônicas também está colocando numa posição de suscetibilidade. Ali a doença está chegando mais fácil, então está complica também mais fácil. Mas não tem outros fatores, como, por exemplo, malnutrição, uso de álcool e outras drogas, muitas outras coisas. Nutrição, por exemplo, entre alimentação inadequada, etc., que está pondo em risco também no sistema imunitário, automaticamente a infecção. Grávidas, embora que seja uma situação de doença, mas no seio tem alteração fisiológica na grávida, que automaticamente está diminuindo-se a imunidade, então ela fica mais propensa também a desenvolver a infecção. Também situações, por exemplo, há determinados procedimentos, ou tem determinadas coisas, chamamos assim, não te chamas de procedimentos, que podem ser realizados também, que podem fazer com que o doente tenha maior ou menor suscetibilidade para apanhar uma infecção, não é? E acho que se calhar não está a falar também um bocadinho deste procedimento? Pois, dentro de prática de cuidados, tem uns cuidados que já está mais que provado que te leva à infecção. Dentro de profissionais de saúde, prática de cuidados a hora que não está presta doente. Não tem, por exemplo, infecção de corrente sanguínea, infecção na sangue, por exemplo. Não tem cirurgia, infecção cirúrgica. Não tem pneumonia associada à ventilação, que também hoje em dia é muito tapapiado, que todo alguém já tem ideia de coisa que é ventilador, coisa que é doente na ventilador. Então, que os doentes estão a ventilador, este dura o tempo na ventilador, então se o sistema imunitário está baixo, ali também tem um monte de outras complicações e depois o facto de não ser na ventilador é para o nosso organismo que está a dar resposta no pôr do ventilador para ajudar. Então ali, a hora que o nosso organismo que está a dar resposta, está claramente que também parece a oportunidade de alguma infecção. Tem também infecções relacionadas com infecção urinária, por exemplo. Hoje em dia não tem doentes que usam catéter vesical prolongado. Então, a hora que sim, também a probabilidade de desenvolver infecção é grande. Então, esses 4 fatores, esses 4 tipos de infecção associados ou a cuidados ou a equipamentos utilizados, também trazendo infecção associada aos cuidados de saúde. Em relação à pneumonia associada à ventilação, só para desenvolver, por exemplo, 4 procedimentos que podem ajudar na reduzir aquela infecção, mas uma fica fácil. Como o doente tem que ir ao ventilador,
e fica tempo que é necessário, então a possibilidade de ter infecção é grande. Mas mesmo assim, que esse 4 procedimentos podem dar uma grande ajuda. Primeiro, ele leva a cabeceira de doente 30 a 45 graus, de forma que o doente consiga respirar mais, numa posição mais confortável, né? Também é fazer com que o doente fazer uma prevenção úlcera hepática e também trombose venosa, que muito da parece uma hora que não está na ventilador, mas foi nos organismos que tem capacidade para fazer alguma coisa. Então, não está só para parado. O sistema circulatório está com deficiência. Ele tem possibilidade de desenvolver trombos automaticamente, para poder bater as pessoas podem ter uma trombose, não é? Que é coágulos, da formação de coágulos dentro de veia, pode surgir outros problemas. Então, essas medidas que tomaram para hoje aliviar um pouco aquela situação que muitas vezes é inevitável. Uhum. Bom, você fala-nos, licenciado, dentro das situações, estamos a dizer, que pode constitui um principal risco, né, para doente contra a infecção. Você fala-nos que estes dispositivos invasivos, né, que você fala de cirurgia, mas tem uma questão também que, principalmente na nossa realidade, acho que não tem que te pegar e não tem que bem falar que alguma tranquilidade, que alguma calma, que é a questão de resistência microbiana, não é? Que os organismos, que os micro-organismos que multiresistentes, né, que também te complica a situação. E não tem vários fatores aí associados. Né? Também um desses fatores, se a idade, que as outras falam também, o uso indivíduo, não é? de antibióticos que não está usa. Resistência antibiótica, eu usei. É hora que não se toma antibiótico, né? Mas mesmo assim não tem presença, não se melhora a presença de micro-organismo lá. Ainda não tem infecção lá, mas no entanto não se toma antibiótico maninte. Tem também alguns fatores ligados àquela, não é? Própria suscetibilidade de doente, mas falando concretamente de uso indivíduo de antibióticos, que ela é uma realidade na nossa sociedade. E a pergunta fala também de resistência antibiótica, que fica bem claro, é que só, por exemplo, não toma antibiótico, não toma amoxicilina, não sei, outro tipo de antibiótico que cria resistência. Mas também tem a ver com, hoje em dia, estou a usar o antibiótico na agropecuária, por exemplo. Então, direto ou indiretamente, não está cá para consumir antibiótico, através de alimento, através de água. Então, direto ou indiretamente, não está cá para consumir. Está tratado o animal com antibiótico, normalmente é o mesmo tipo de antibiótico. Está tratado o animal com antibiótico. Nós não consumimos animal, aquela carne. Então, está usado na agricultura, nós não consumimos aqueles legumes. Então, direto ou indiretamente, não acaba para consumir antibiótico de forma errada. A resistência antimicrobiana tem para dois fatores. Primeiro, de forma natural, se a falar que você toma, usa e abusa de antibiótico, às vezes nem que toma quantidade de seu. É aquele mínimo que não toma, mas só que não se toma indevidamente. Ou fora da hora? Ou fora da hora, então aquele antibiótico que era necessário. O OMS está falando, antes de não tomar antibiótico, não pensa duas vezes. Se é necessário e se é apropriado, não tem necessidade de tomar. Ou aquele que não tem necessidade de tomar, que se toma, é apropriado para aquela infecção que tem. Bom, para cada tipo de infecção tem que ter um tipo de antibiótico. Então, é que qualquer infecção que tem, já que estamos tomando qualquer tipo de antibiótico. Por isso que antibiótico é um medicamento, né, que tem que ser prescrito para médico, que já constitui doença, que já constitui micro-organismo, que já constitui tudo que está prescrevendo, nós não tomamos. E se falando para não tomar para 7 dias e 7 dias. Nunca tem que tomar para 10 dias. Porque geralmente a gente está a fazer um antibiótico 3 dias, a gente sente melhor. A partir do momento o organismo está a começar logo a apresentar melhor, as pessoas estão a largar. Pois é. A partir do momento que começa a tomar antibiótico, não tem melhor assim, na 3, 4 dias, não tem melhor, não está achando que não fica bom. Então não começa a tomar antibiótico mais. Ali, ainda nunca está bom. O micro-organismo está lá. Terá um tempo e está torna bem com mais força. Algo não torna a passar aquele antibiótico está fazendo nada mais. Também para chamar a atenção em relação mesmo a antibiótico na dose. Se alguém está falando, por exemplo, com experiência hospitalar que tem, doente está falando, mas enfermeira, só aquele. A minha cultura, aquele peso, aquela idade, só aquele. Aquela gordura ali, só aquele. Mas só aquele lá, que é dose. Nunca tem que dar mais do que si. Pessoas que estão conforme com dose, taxa é pouco demais. Então, se passar essas taxas, mas deve tomar 2, 3. Então, aquilo está fazendo mal também. Também para chamar a atenção na criança, pais,
A hora que passar antibiótico para uma criança, é para aquele uma criança, um antibiótico na criança, olha, qualquer tipo de remédio, é mediante esse peso. Claro. Então, nunca pode um antibiótico para canto menino, como cada um tem si. E não tem teu nesse coisa ali. Ah, não, minha filha, toma aquele sobrar. Ele sobrar, minha filha manda fazer esse xarope, esse 5 ml, toma também. É verdade. E também para chamar a atenção, antibiótico, na criança normalmente é suspensão, né, que é esse xarope. A hora que é preparado, é bem só para 14 dias. Para além de lá, se querer resta, é mais, é para botar fora. Botar fora é um outro questão, onde não está bota também, que também não pode me pegar. Então, a hora que não se ter a criança, ele é para 7 dias, é 7 dias. Claro que está resta. Está resta, mas é 7 dias, é 7 dias. Nunca tem que guardar para o próximo vez que o menino apanha pneumonia outra vez. Ou para o próximo, sim, que outro filho apanha, para andar mais antes de remédio. Ou para dar um vizinho, seja o que for. Exato. Outra questão também ainda associada ao uso indevido de antibióticos. Nós, na nossa realidade, também não sabemos que não tem venda ambulante de medicamentos e muitas vezes antibióticos também estão nisso, né? Sim. Então também acho que é um chamada de atenção ali, sim, para que as situações não... Sim. Que comprar remédio na rua, né? Remédio tem que ter lugar próprio, remédio tem que ter lugar próprio para venda. E o doutor compra com segurança. E você mostra que compra com segurança. É dentro de prazo, é para que tempo, é bem conservado. Para modo alteração, clima altera o remédio, né? E pode ficar mais tóxico. 2 remédios estão tomados juntados. Um pode potencializar a toxicidade daquele outro, então ele pode diminuir a eficácia daquele outro. Por isso que está falando, vou passar 2 remédios, toma um de pela manhã, aquele outro de tarde. Não, pessoas estão tendo mesmo, eles devem tomar tudo juntar. Mas se vou passar, vou tomar assim, tem que tomar assim, para morrer, senão é capaz ali. É por isso que fazer que ele tem aquela eficácia que ele devia tinha. Então, que coisas que não é muito trabalho da população. Acho que não deve, o Ministério de Saúde, entidades, deve fazer um certo barulho acerca disso. O OMS está falando a resistência a antibiótica é um problema sério, é um problema mundial, é um problema de saúde pública. Então, acho que essa é na hora de não consciencializar a nossa população. Aliás, já fazer, mas é para que esquece. Senão qualquer dia que tem nada que está valendo. Pois, tem um antibiótico existente, né? Dados de OMS, segundo se nunca fazer nada, para não deixar tudo se mas está. De 2050, que tem antibiótico para cura. Está lá no site de OMS, quem quiser pode baixar antibiótico. Se nunca fazer nada, se fica tudo assim, se não se está ali, minha crente toma, bobo crente toma. De 2050 nunca tem antibiótico para curar. Também aparecem novas infecções, nunca tem como fazer. E esta estima, mas cerca de 10 milhões de alguém está morrendo por ano com infecção, nunca tem remédio para tratar. Então, é um assunto sério. É muito sério. Nós que estamos na área de ensino, não sei, mas desde muito cedo, nós começamos a alertar nossos estudantes para sensibilizar, para ajudar-nos. E sensibiliza a população acerca de tomar medicamento. E que qualquer coisa que está a tomar antibiótico, vírus que está trata com antibiótico. E que qualquer coisa tem que ter um antibiótico certo para uma infecção certa. A minha enfermeira, não pode sentir manter uma infecção. Mas que está trefe toma antibiótico, não está bem médico. E tem certeza que aquele médico te chegou a fichar para passar um antibiótico. Ele tem que fazer análise, ele tem que jogar bem, para expor se realmente coisa que entende que antibiótico não toma. Então, é aquilo que todo alguém deve fazer. Procura ajuda e orientação antes de tomar antibiótico. E se calhar também a preocupação com prescrição, né? Moda você dizer tem que ser prescrito e tem que ser prescrito por um médico. Também tem que ter esse cuidado, moda você dizer de passar uma análise, espiar que tipo de micro-organismo está lá para adequar. E outra coisa que notou é algumas vezes é prescrição de antibióticos, por exemplo, numa primeira infecção de largo espectro, que é que cobrir a maior parte das coisas. Mas ele tem ali algum probleminha também associado, né? Sim, antibiótico não serve para geração, não é? Tem que ser largo espectro também. Então, nunca pode botar logo. Aliás, a nós na nossa profissão não sei, mas nunca pode fazer aquilo. Nós cabe a nós, cumpre prescrição, que é o que também chama a atenção depois, mas quem que está prescreve, que prescreve de forma consciente,
ser assertiva. Por muitas vezes também a prescrição pode ser de forma consciente e leva pessoas também a automedicar, toma sem ter realmente necessidade. Né? Tem que ter necessidade e tem que estar apropriado para aquela infecção. Claro. Bom, de uma forma geral, você já vai dizer-nos ali o que é infecção e de que forma, né, pode ser contraída a nível hospitalar. Mas pronto, de uma forma geral, não queria perceber um bocadinho mais, mas é que surgem as infecções, né? Em relação a cuidados, portanto, surge, se me falar no início, tem que esses fatores que infelizmente nunca pode controlar. Que esses fatores que também de doente, idade, outras doenças, tudo que lá nunca pode controlar. Que também de nós depende também de certa forma de profissionais, de responsabilidade de profissionais, e depende também de organização estrutural, não é, de estrutura de onde nos está inserido, e depende também de outros fatores, como por exemplo políticas, não é, políticas de saúde nessa área. Então tudo que é coisas que não tem que jogar para que realmente não diminui infecções associadas aos cuidados de saúde. Se perguntam se é possível prevenir, então falo sim, é possível, mas ao mesmo tempo é possível prevenir toda infecção que ocorre no hospital ou infecções associadas aos cuidados de saúde. Que os 4 fatores que não falei inicialmente nunca tem como. Não tem que pôr doente na ventilador, não tem que fazer cirurgia, não tem que algalhar doente para ficar com algalha de longa permanência, não tem que cateterizar doente para não dar remédio na veia ou fazer outras coisas na veia. Então, quer dizer, coisa que nunca pode abrir mão dele, mas não pode prevenir em parte, nossa técnica, nosso procedimento, que não está fazendo, utiliza a técnica ascética que profissionais de saúde nos tornam saber qual que é a melhor maneira de não fazer para não evitar infecções. Aquilo que depende de doente, infelizmente, muito nunca pode controlar. Claro, com certeza. Mas uma coisa o tento poder saber, que é para ele poder também saber esse estado de saúde e saber se ele está chegando a nós, não é? E qual que é os sinais ou sintomas que te permitem identificar uma infecção, não é? Como é que é feito esse diagnóstico? Sim, acho que nunca chegaria a definir infecções associadas aos cuidados de saúde, não define só o que é infecção. Infecções associadas aos cuidados de saúde também é uma infecção que pode aparecer de uma forma local e pode ser sistêmico e pode ser local. Por exemplo, um furungo, uma coisa na pele, uma coisa, e pode aparecer. Então, um dos sinais que não pode ver uma infecção hora que é local é calor, até ficar inchado, dor, né? Se na articulação pessoas que não conseguem fazer movimento nem ativo nem passivo. Então, aquele é sinal típico, depois vai evoluir até que supor, até que fica até que é expulso. Sinal típico de infecção. Ora que é sistêmico, normalmente é detectar mais a nível hospitalar, mais a nível de estrutura de saúde, tem alguma coisa que mostra também uma pessoa pode ter aquela infecção, ou então é uma outra infecção que é aquele que entra através da análise, e também outros sintomas, como por exemplo aumento de temperatura corporal, outras coisas que está dando a entender. E para o médico, por exemplo, com certeza para ter mais certeza que realmente é uma infecção, é pedir um antibiograma, pedir é uma infecção, mas que tipo de infecção, que tipo de micro-organismo está lá. Ali também é bom para descartar se a infecção se apanhar no hospital ou não. Mas que não está sabendo aquela infecção vai apanhar no hospital, chegou alguém e falou, apanha infecção no hospital. E entra sem infecção, não sei qual infecção, se me falava. Se me interna para 3 dias, no segundo dia já tem infecção. A hora que vai ver que tipo de micro-organismo está lá, se é bactéria, por exemplo. Cada bactéria tem esse período de incubação. O período de incubação é o período que está desde a entrada de micro-organismos nos organismos até que os primeiros sinais e sintomas que não está sente. Mas cada micro-organismo tem esse período de incubação. Uns têm 7 dias, outros têm 3 dias, outros têm 10 dias, outros têm 14, outros têm 30. Para lá. Agora, se me interna para 3 dias, no segundo dia já tem uma infecção, aqui vai haver uma infecção que tinha 7 dias, quer dizer que é apanhável na comunidade. Quando tem interna no hospital, ele vai manifestar dentro do hospital, então pode falar uma infecção hospitalar. Da mesma forma, acontece em Dado Alto. Quem sai de Dado Alto hoje estava a casa. De 3 dias, volta para o hospital com infecção. A hora que vai haver
tem uma infecção que ainda não tem tempo de adquirir na comunidade, para esse período de incubação ainda não tem tempo. Então, é dentro do hospital que adquirir. Então, muitas vezes também... Então, se não tiver que estipular um intervalo, para ficar mais claro, enfermeira, se não tiver que estipular um intervalo para não dizer concretamente que aquela é uma infecção associada a cuidados de saúde, né? Ele tem que ter que período? Depende de micro-organismo. Exato, mas mais ou menos um médio, assim, por alto depende de micro-organismo. Se Maria não tem um micro-organismo que tem um período de incubação de 7 dias. Então, a hora que me sair do hospital hoje, 3 dias depois, e tem uma infecção, é claro que empanha ele no hospital. Nunca tem tempo de adquirir ainda na comunidade. Me já interna no hospital, interna com uma infecção, depois ela aparece outra infecção. Quando vai chover, era uma infecção, um micro-organismo que se prioriza em incubação de 10 dias. A minha sentença 5 dias no hospital. Então, bem colo de casa. Certo. Então, é que se manfla, é através de antibiograma, para jogar resistência antimicrobiana, também outros, através da análise, para ver que tipo de micro-organismo, ali para saber de que tipo de infecção. Mas nunca pode também se falar mal, por exemplo, que os humanos costumam estar ouvindo, não sei, entra com uma infecção, não sei qualquer outra. Sim, acontece, pode acontecer sim, mas às vezes não também com as infecções de casa. Também. Portanto, se calhar é perceber melhor o que é uma infecção e maneira que ele está, o processo, né? Para não poder também perceber melhor, uma hora você já definiu mais ou menos em termos de período, para não perceber melhor se realmente não leva a nós infecção de casa ou não, ou se não bem que ele do hospital. Também pode ser uma realidade, né? Tendo em conta tudo que estes dispositivos que é utilizado a nível hospitalar, né? Bom, enfermeira Isabela, não tenho que fazer hoje intervalo, tá bom? Não está a regressar já à nossa conversa, ok? Tá bom, obrigada. Não estou a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive de falar de IACS, infecções associadas a cuidados de saúde, e para falar-nos melhor sobre esse tema, não tem a enfermeira Maria Isabela Ramos, que é enfermeira, também professora universitária, né, na Universidade de Cabo Verde, mais propriamente. Para não dar continuidade, você estava a falar daquela sintomatologia, do diagnóstico, e para não poder perceber se aquela infecção realmente foi adquirida no hospital, no momento, né, que ele teve hospitalizado, ou não só, pode ser no hospital, mas você dizer tem que as outras instituições de saúde, ou mesmo na casa, num cuidado que foi prestado, né? Agora, não está a gostar de saber, e acho que aquele também já fica óbvio, né, para quem pode estar a ouvir, a questão da segurança do doente. Como é que fica? Porque se tem infecções que podem ser adquiridas mediante um cuidado que a pessoa é prestada, né? Então, como é que fica a questão da segurança do doente? Pronto, segurança do doente em primeiro lugar. A OMS aposta na segurança do doente, inclusive foi instituído um dia de segurança do doente, para segurança do doente, precisamente para evitar que as infecções associadas aos cuidados, para evitar erros, falhas que acontecem na saúde, nos cuidados. Segurança do doente, se eu não falar, infecções, infelizmente, nunca pode prevenir tudo, pode não haver fatores que dependem do doente, do próprio doente. O que nós não podemos fazer é minimizar que as coisas que podem acontecer, não é, que podem levar a nossos cuidados, e minimiza no máximo cuidados para que não ofereça um cuidado de qualidade para o doente. Para além disso, também já não falo de resistência antimicrobiana, que às vezes o doente pode ter uma infecção que, se não fazer nada, ele também tem algum problema futuramente. Então, é aposta mais na ter uma prescrição correta, não é? De forma que o doente que também sofre por morte. Tem aspectos éticos e legais, não é? Que também
nunca pode abrir mão dele. Uma pessoa que pode entrar, começa num estabelecimento sem infecção, né, e depois é sair com infecção provado, mesmo naquele estabelecimento que teve aquela infecção. Claro. Mas que ele que acaba me pode falar de problemas éticos, sem dúvida, como a ética está na nossa profissão presente. Na ética, coisa que não pode fazer é responsabilidade nos cuidados. Não é? Quanto a aspectos jurídicos, talvez seria bom se a enfermeira Denise podia trazer uma pessoa ali, um jurista, para nós alguma coisa em relação aos aspectos jurídicos. Mas o que não pode falar dele é aspectos éticos que todo profissional dele tem aquela responsabilidade, aquele compromisso nessa profissão, de forma a fazer de forma correta, procedimentos corretos, para não evitar no máximo levar a infecção para o doente. Mas realmente é nada agradável se chega de ser provado uma sair com infecção que nunca tinha antes. Mas Mariana falou que depende de profissionais de saúde, que depende só de cuidados, depende de fator de próprio doente que nunca pode, que nunca tem às vezes coisa para fazer em relação àquela. Nós como profissionais que não está fazer é tenta minimizar aquele dano que pode surgir dano provocado por cuidar. Uhum. Mas quando te fala concretamente de infecções associadas a cuidados de saúde, nunca podes esquecer também que, para além destes fatores que é do doente, né, e de comportamento do doente, não tem que efetivamente que é de nós, enfermeiro, né, de nós prática e da forma como não está a fazer as coisas, né? Então, com relação a isso, também não te põe em causa a segurança do doente. Às vezes, de forma inconsciente, mas pequenos erros que te vão levar a um desencadear destas infecções, das situações que podem complicar um doente. Né? Então, não tenho que estar realmente consciente sobre isso. Agora, acho que era importante não falar de que 5 momentos, né? Quando não te falar de segurança do doente, não falar de que 5 momentos que é importante. Sim. O OMS institui que 5 momentos, precisamente para alertar, não? De forma que para não ter mais atenção, não é? Para além de tudo que as outras coisas que nunca fala, mas que não sabe, que é precaução, tudo que não tem para evitar a infecção, não tem que 5 momentos. Ora, não se está por cima de doente, por exemplo. Se você está por cima de doente ele já está numa situação vulnerável. Assim, só o facto de alguém estar dentro do hospital está numa situação vulnerável, que tem lugar melhor para a infecção do que o hospital. Por ele que tudo, alguém está aí, um monte de infecção está junto. Então, se você por cima de doente, no ambiente de doente, não tem que ter cuidado. Desde lavagem das mãos, já agora ainda aproveita também dentro daquele brecha ali. Hoje, por exemplo, não usa mais higienização das mãos, não uma simples lavagem das mãos, principalmente na nossa área. Assim, porque não se fala de higienização das mãos, esta barca que só lava com água e sabão, mas também utiliza um produto à base de álcool. Então, ali é mais que lavagem das mãos, é higienização das mãos. Então, você está por cima do ambiente do doente, você está maneja utensílios do doente. Por exemplo, o doente tem sondas, assim, drenos, sacos coletores que têm fluidos. Então, alguém está por cima, você está manuseia, tem que ter cuidado. Ora, você também mexe nos utensílios do doente, por exemplo, cama, mesa de cabeceira, ou outras coisas. Ora, quem está sair também de local, quem está sair também para outra sala ou para sair de ambiente, para outro doente, né? Também tem que ter cuidado. Então, que é fundamental para não prevenir a infecção do doente. Para já, está mais que claro, é que gosta está mais evidenciado ainda a higienização das mãos, mas na saúde, na profissão, nos chamar a atenção toda hora, não é? Mesmo na escola, etc. Que também com o nosso estudante é a mesma coisa. Higienização das mãos é fundamental. Quando você mete através de mão que não te leva infecção para todo o corpo, maior parte de vezes. Então, sempre que não está sair de ambiente de doente ou que não está por cima de doente, não tem que cuidar. E também relacionado àquela a segurança do doente, não tem precauções que também já não fala. Para além de higienização das mãos, utiliza equipamento de proteção individual como deve ser. Máscaras, luvas, batas, diferentes tipos de batas. É que aquele bata, por exemplo, simples, que não está visto no dia a dia, mas tem um equipamento mais melhor e com mais segurança também para nós, também para o doente. E também isola o doente.
Moro que não está fácil para não isolamento. Isolamento também é uma palavra que está a papiar hoje em dia, né? Mas, sim, agora com Covid, tinha coisa verá, está conhecida. Vira mais banal, sim, mas acho que, embora banal, mas as pessoas ainda ficam que muito percebe. A hora que não está a falar pessoas, você fica na casa, como tem Covid, a pessoa tem que ficar na casa, como é capaz de assim comprar pão bebê. Tem que ficar isolado de outra pessoa. Não tem dois tipos de isolamento. Não tem isolamento. Aliás, 3 tipos. Não tem isolamento para contato. Não é? Ou quem sai na rua já encontrou com alguém, já infla mantenha, já para, já mexe. Não tem isolamento para gotículas. Ou que não se está fala, nunca está percebe, mas gotículas está ser imanente. E que as gotículas grossas, que as que mais de 5 micron, aí está cai. Para que cai, não está toca, depois não está infecta. Não tem que isolamento de vias aéreas agora, que é mais miúdo que está cai, que fica suspenso no ar pelo menos 3 horas. Então tosse, então aspira, já vai loja, mas já tosse, que tinha nem máscara direito, que era outro alguém que tinha máscara, então ali já acaba para deixar um bom número de pessoas lá suscetíveis lá, que pode ser suscetível à infecção. Então, isolamento também é importante. Tudo que ele, bom, aqui no isola doente, nunca se protege só doente, segurança de nós, segurança de outros doentes, de outros utentes que estão procurando o estabelecimento de saúde. Portanto, quando eu estou a falar de IACS, não estou a falar de um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. Infecções associadas aos cuidados de saúde é um problema de saúde pública. Muito abrange o mundo inteiro. É um problema para o sistema de saúde. Põe acarreta custos para o sistema de saúde. É um problema mundial, então não tem que ter muito cuidado. É um problema mesmo, é um problema. Falando de custos, pessoas que têm noção, por exemplo, de custo, mas nós que é de área de saúde não sabe. O facto de alguém se ocupa um cama no hospital é caro. Ainda que nem médico que chega nele, enfermeiro que chega nele, mas é caro. Ainda nem que pude nada. Ainda nem que pude nada. É caro. Então, não tem custo não tem custo direto. Aquele custo direto inclui medicamento, que é consumíveis. Não tem custo indireto, que é consumo de água, luz, né, espaço, se imagina no fla. E não tem custo, que é menos importante, que é super importante, intangível, que é emoção. Problemas psicológicos, que te leva à ansiedade, te leva à depressão, dor, diminuição de qualidade de vida. Por exemplo, falando de Covid, tinha alguém que vira a mesma coisa depois de Covid. Sim. Pessoas que queixam, se esquecem, nunca se lembra coisas, são cozinha desorientada, pessoas só te queixam que as pessoas que apanham Covid. Então, se a qualidade de vida melhora ou não? Que melhora, com a doença piora. Perda de emprego, perda de status sociais, por exemplo. E de agora, IACS também está leva tudo que é lá. Uma hora que não torna bem interna, já com infecção mais canto dia, então não pode perder nosso status social, nosso lugar profissional onde não tinha. Tudo que é lá. Então, o custo é incalculável. Não, sim, porque normalmente quando não te pensar no custo, não te pensar dinheiro, só dinheiro. Não te pensar só naqueles utensílios, aqueles bens materiais, naquilo que é utilizado na doente e o espaço que ele está a ocupar, na verdade. Mas tem tudo aquele parte lá que também é importante. Sim. E mesmo que esse que está a usar na doente é incalculável, por mais que não tenta contabilizar quanto seringa que o doente gasta, nunca consegue. Quanto luvas. Não é. Está a chegar uma altura a gente a perder conta. Porque tanta coisa. E não te a falar de um doente que um seringa, um compressa, um luva, poucas coisas, digamos assim. Mas quando tem monitores, ventiladores, sondas, aliás, bom, enfim, tudo catéteres, enfim, já a coisa bate a aumentar. E tem aquele minuto de trocador, caso de luz, ainda catéter não pode pôr lá e fica lá um dia, 2, 3. Sondas e fica lá. Agora, luvas e conseguir trocar constantemente. Um procedimento, antes de fazer aquele outro, tem que trocar luvas. Então, o custo é incalculável. Então, só para não ter ideia, mas se não puder fazer alguma coisa para não prevenir, nós que é o utente, não deve fazer para não prevenir. Agora, eu queria saber que as medidas
de existir medidas de prevenção. É possível prevenir? É possível, já se calhar, moda vocês tem alguns fatores que nunca te consegui contornar, mas é possível prevenir. Sim, sim. Sim, que as medidas já foram, portanto, também dizem que as medidas básicas, que é higienização das mãos, uso de EPIs, isolamento de doente, diminuição do número de cama na enfermaria, aumento de pessoal para trabalho, para morrer também, sobrecarga, pode levar a infecção, por exemplo, se tem um monte de doente que você cuida, você cansa, você pode cada conta recado, portanto, pode ficar também, morrer é humano, né? Então, não tem que ter aquele rastro enfermeiro doente, tem que existir. Porque pode estar com uma enfermaria de um monte de doente, só, por exemplo, ou não é pouco para fazer tanta coisa. Né? Tem que ter uma organização estrutural, tudo que ela é o que não pode fazer para não diminuir o IACS. Aquilo que está na nossa mão. Aquilo que está na nossa mão, não tenta minimizar no máximo, sensibiliza pessoas também, já não fala o uso de álcool e outras drogas, põe a pessoa na situação de imunidade baixa, então eles devem também ter cuidado, porque lá, o nosso papel também de sensibilização, ele nunca pode abrir mão dela. Uhum. Tem aquela questão, ainda dentro das medidas, tem uma das medidas que é monitorização, né? Contínua de resultados de processo. Sim, sim. Portanto, de que forma? Já tinha falado, modo que no início deixa de usar a infecção hospitalar, passar a usar a infecção nosocomial, depois passar a usar a infecção associada aos cuidados de saúde. Foi por causa disso. Monitorização de doente. Assim, procura saber infecção de onde que vem, onde que vem. É importante para não poder saber. Também o que não está fazendo na saúde, assim, parece uma infecção, vigilância epidemiológica, está procura saber onde que a infecção está, mas como que parece naquela população. Que ali também é um grande passo para ajudar no controle da infecção. Por exemplo, dentro da estrutura de saúde, já apareceu um caso. Se aparecer um caso, então ali tem que fazer uma investigação, fazer monitorização de tudo que as doenças que estão lá para hoje, de onde que o foco de infecção está. E questão também da formação de profissionais, enfermeira? Sim, sim, formação de profissional é importante. Formação, não se fala de formação contínua de profissionais. Né? É muito importante para o chegou uma hora que vou tocar para entrar na rotina, né? E à medida que procedimentos mais não falar, definição e conceito surge, muda de acordo com o desenvolvimento de cuidados. Então, se nós também nunca procura acompanha, nunca está sabe. Então, formação contínua, que ela depende também da instituição que deve fazer aquela, também depende de pessoa em si, mas a instituição deve ter já programar aquela formações contínuas de forma que a pessoa esteja sempre alerta na coisa que pode fazer a nível de combate infecções. Bom, quando eu te falo de formação contínua e a monitorização de resultados, né, de todo o processo, nunca pode deixar de falar também de que os órgãos de gestão, quem te gerir aquilo tudo, né? Pois é. Pois, órgãos de gestão, gestão de risco, então tudo que lá. Falando de gestão de cuidados, mais concretamente, já que não se fala de cuidados, para já, profissional, nesse caso, enfermeiro, na enfermagem, deve ter uma boa gestão de cuidados. Para fazer uma boa gestão de cuidados, ele tem que planear esse cuidado. Coisa que não sabe fazer, com quem é que não sabe fazer, quem é aquele alguém que não está a prestar cuidado, coisa que tem. Então, planear cuidados também está ajudando o tio a cometer riscos, que levam erros, não é? Então, não tem que planear cuidados consciente, mas individualiza as pessoas. Nunca pode juntar todo alguém para não fazer um plano para todo alguém, porque cada um é um. Então, individualiza e faz o plano de cada um. Está ajudando bastante na combate de infecções também. E questão de passagem de informação, né? Comunicação entre equipa. Comunicação entre equipa, fundamental. Para o modo enfermeiro, nós em si, não sei, mas registro é importante. Que adianta não fazer e procedimento bem feito sem que registra. Então, sem que passe informação. Que a passagem de informação é muito importante. Para além de registro, não deve também passar informação a colegas, a situação de doente, etc. Bom, enfermeira, então, tendo em conta
as medidas que você acaba de deixar nos ali, né? Qual seria a mensagem que você deixar? Acho que hoje a mensagem talvez seja mais direcionada para, acho eu, para profissionais de saúde. Talvez você tenha alguma coisa a dizer a doentes, a pessoas, né, que podem estar numa situação de doença ou não. Então você está à vontade de deixar a vossa mensagem. A mensagem que eu queria deixar para profissionais de saúde, primeiro para a população, pesca automedica, que se ser consciente hora que têm doenças, deve dirigir para ser médico, se prescrição que é mandado, para tomar remédio, se mesmo mandado para tomar, se 10 dias, se 7 dias, se um comprimido de 8 em 8 horas, que café almoço jantar, como imagina se não toma cápsula na pequeno almoço 7 horas, no almoço a meio-dia, no janta 7 horas, depois de 7 horas, 8 horas, de outro dia não toma antibiótico. Antibiótico se de 8 em 8 horas, 8 em 8 horas. Toma, conta 8 horas, depois toma aquilo, toma assim. E tem que cuidado com a automedica. Portanto, é qualquer coisa que não recorre a antibiótico. Para profissionais de saúde, como sempre, não tem presente, quem está com o feito, primeiro, para quem está prescreve, para fazer uma prescrição assertiva, não é? Se realmente é necessário. Para quem está administra, também para cumprir prescrição como deve ser, horário de medicação, dose fundamental, e para não ter sempre presente sensibilização de doente, que também é a nossa prática de dia a dia, que todos colegas, todos no setor profissionais também que cansa, mas convém nos sempre de chamar atenção para que ela sensibiliza profissionais e utentes em relação à toma de medicamento. Portanto, a mensagem que... Bom, se calhar também já agora aproveitando a questão de profissionais, de modo a você falar, não só sensibilizar e ter cuidado com a medicação, mas a questão também do próprio procedimento que é realizado. Pode ser uma medicação ou não, sim, né? Sim. Questão de assegurar que tudo cuidados de higiene, asepsia, né, é garantido, né? Para poder exatamente atingir a tal segurança do doente. Tem sempre presente a asepsia, que não sabe muito bem. Tem cuidado, responsabilidade na nossa prática diária, está concentrado. Muitas vezes também falta de motivação está faz com que ocorra algum erro, mas a nós é profissional, portanto, não tem que ter sempre presente segurança de doente, que é motivo de nossa profissão, não é? Então, era isso que eu queria deixar para colegas e também para a população. Obrigada, enfermeira Maria Isabel, por você participação mais uma vez Lima nós, hoje para falar-nos sobre infecções associadas a cuidados de saúde e para ter esclarecido, né, o que é isso e de que forma, né, não poder fazer nós, enquanto profissionais e utente, para prevenir, né, determinadas situações de infecção, né? Pois. Agora é momento de Chabzot, que nos dica da semana. Boa tarde, do dia de lá na casa. Dica da semana, tendo em conta o tema de hoje, que é infecções associadas aos cuidados de saúde. Então, a dica da semana está para profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, nem na Cabo Verde. Então, o que as dica é a dica simples que hoje em dia tudo falado, que é a higienização de nas mãos. Então, não higienizar nas mãos sempre quando nós iniciamos um procedimento e quando nós finalizamos um procedimento. Quando nós passamos um doente para aquele outro, nós temos que prestar cuidado num doente, depois nós passar para aquele outro, também nós devemos higienizar nas mãos para evitar que nós levar micro-organismo de um doente para aquele outro. Outra coisa também é a utilização de equipamento de proteção individual, e isso de acordo com o procedimento que nós vamos realizar, então, para não usar nos equipamentos, de criar aquela barreira protetora. Não controlar também nos ambientes, ou seja, não tem em conta que os resíduos hospitalares, maneira que não reorganizar aqueles lixos depois da utilização. Ainda tem outra medida que tem a ver com a etiqueta respiratória, também que é outra coisa que já está a ser ensinado para a população de forma geral, e ainda não poder reforçar também na utente para nós na questão de situações de tosse e espirro. E por último, que ele dica é relacionado com a biossegurança, que é muito mais nós segurança nos profissionais quando nós realizamos um procedimento.
Às vezes tem riscos de acidentes associados a picada ou cortes, e quando isso acontecer, não levar tudo, não seguir tudo aquele encaminhamento pós-exposição que aquele protocolo pode ter no serviço. Então, isso na verdade é precauções básicas que a gente chama de precauções básicas que não pode tomar durante nos dia a dia quando não realizar qualquer procedimento, e também acaba por desejar um resto de um bom dia para toda a gente, especialmente para os profissionais de saúde que estão em linha de frente nesse momento nas lutas contra a Covid-19, que é o grande problema que nós temos na sociedade nesse momento. Um resto de um bom dia, mas no sentido... Partilhas que a corte. Dica da semana deixada para a enfermeira. Desculpe. Esse foi dica da semana deixado para a enfermeira Odete, que é enfermeira também, docente na Universidade de Cabo Verde, e para despedir hoje do programa, para dizer que é um tema complexo, infecções associadas a cuidados de saúde, é um tema que tem a envolver questões éticas, tem a envolver com certeza questões legais, porque eu não estou a falar da segurança do doente, né? E há vários fatores que infelizmente nunca estou a conseguir contornar, mas aqueles que estão na nós enquanto profissionais de saúde não tem um papel, não devia e não tem que ter um papel ativo com relação a eles, porque medidas de prevenção têm de existir e não tem que estar mais, não tem que estar desperto, né, para que as situações podem acontecer e, portanto, está que tem em conta questões da asepsia, cuidados da asepsia sempre quando não realizar qualquer tipo de procedimento. Até o próximo programa e tenha mais saúde.